Cordiais saudações aos estimados colegas, em especial ao docente Abílio Muxanga. Eu respondo pelo nome de Arnaldo Silveira, estudante do Instituto Superior de Comunicação e Imagem, curso de Contabilidade Financeira 2. Eu estou aqui eh, para apresentar uma norma, nesse caso estou a falar da norma 11, e no âmbito desta apresentação iremos abordar vários assuntos que estão relacionados com a norma 11. Esta norma tem como estrutura o objetivo da norma, também o âmbito, reconhecimento e mensuração, ganhos e perdas, impossibilidade de mensurar o justo valor, confiabilidade, subsídios do governo, divulgações e também vamos ter uma conclusão e também vamos demonstrar um pouco na parte prática. Vamos ter uma parte que vamos resolver alguns exercícios práticos para podermos demonstrar como é que essa norma ela funciona. Primeiro para abordarmos esta norma, primeiro nós temos que compreender em poucas palavras qual é o principal objetivo desta norma. Então, tendo em conta é, que estamos a falar da norma 11, nós temos que saber que esta norma tem como objetivos principais estabelecer o tratamento contabilístico das atividades agrícolas, definir regras de reconhecimento, mensuração, divulgação dos ativos biológicos e produtos agrícolas. Mas não termina por aí. Essa norma ela é muito mais ampla e podemos também encontrar vários objetivos principais que esta norma pode apresentar. Âmbito da norma. O âmbito desta norma é aplicado aos ativos biológicos. Nesse caso, estamos a falar de produtos agrícolas no ponto de colheita, subsídios do governo relacionados à atividade agrícola, tendo em conta que, ou seja, de salientar que esta norma não se aplica a terrenos agrícolas e também não se aplica a ativos intangíveis ligados à agricultura. Ativos biológicos. Ativos biológicos, ou seja, refere-se a um animal ou plantas vivas, né? Então, logo, isso significa que ativos biológicos trata-se dos seres vivos no geral. Tudo aquilo que respira, ou seja, tudo aquilo que tem poder de respirar, então nós podemos considerar como um ativo biológico. Também nós, além dos ativos biológicos, nós podemos destacar os produtos agrícolas, que nesse caso seriam produtos colhidos de ativos biológicos em uma determinada entidade ou de uma determinada entidade. Também podemos destacar a transformação biológica, que é o processo, nesse caso, de crescimento, regeneração, produção e procriação que causam alterações qualitativas ou quantitativas no ativo biológico. Atividade agrícola pode incluir atividades como a criação de gado, plantações, silvicultura, floricultura, aquacultura, e também podemos destacar algumas características principais que são, ou seja, onde nós podemos encontrar ou destacar a transformação biológica, gestão da transformação, mensuração e, por fim, mensuração da transformação. Bem, temos aqui os ativos biológicos e produtos agrícolas. Temos aqui uma tabela, nesse caso uma tabela, ou seja, um quadro que ilustra aquilo que são os ativos biológicos, os produtos agrícolas, produtos transformados após a colheita. Bem, na primeira coluna nós vamos destacar os ativos biológicos. Temos alguns exemplos dos ativos biológicos, onde primeiro vamos destacar os carneiros ou, por outra, ovelhas. Segundo, vamos encontrar as árvores florestais, plantações, vacas leiteiras, arbustos, vinhas, pomares. Então, esses são alguns exemplos dos ativos biológicos. E de salientar que não terminam por aqui. Existem vários ativos biológicos que nós podemos destacar, mas das quais eu mencionei esses para poder servir de exemplos
e de repisar que os ativos biológicos são todos seres vivos, estamos a falar de animais, plantas. E na segunda coluna temos os produtos agrícolas, onde nós podemos encontrar lá troncos de madeiras, algodão, cana-de-açúcar, leite, folhas, uvas e frutas. Então, também produtos agrícolas não terminam por aqui, nós podemos encontrar vários produtos agrícolas, mas das quais eu mencionei estas para poderem servirem de exemplos. E na última tabela, que é a terceira, aliás, na última coluna, nesse caso que é a última, aqui é a última, a terceira e a última, temos os produtos transformados após a colheita. Vamos encontrar o fio de lã, ou carpetes, o fio de lã, carpetes, tábuas de madeira, fio de algodão, roupa, açúcar, queijo, chá, tabaco, vinho e sumos capotas. Então, temos aqui alguns produtos transformados após a colheita. Então, para dizer que esses produtos, eles são transformados após a colheita. Faz-se a colheita, depois os produtos elas são transformados. De seguida, temos o reconhecimento dos ativos biológicos. Salientar que um ativo biológico ela é reconhecido quando uma determinada entidade controla o ativo como resultado de acontecimentos passados. E também é provável que fluam para entidades, ou seja, que fluam para a entidade benefícios econômicos futuros associados ao ativo. E também o custo ou justo valor do ativo podem ser mensurados com fiabilidade. Temos a mensuração. Na mensuração é onde deve ser mensurado inicialmente e a data, ou seja, é onde deve ser mensurado inicialmente é a data de cada balanço, pelo seu justo valor menos os custos estimados no ponto de venda, exceto no caso em que o justo valor não pode ser fiavelmente mensurado. Temos, por exemplo, a produtos agrícolas. Nos produtos agrícolas, um produto agrícola é colhido dos ativos biológicos de uma empresa e deve ser mensurado pelo seu justo valor, menos os custos estimados no ponto de venda, no momento da colheita. Temos ganhos e perdas. Nos ganhos e perdas, devem ser reconhecidos nas demonstrações dos resultados. E isso pode resultar de variação de justo valor, reconhecimento inicial, colheita dos produtos agrícolas. Por exemplo, nascimento do bezerro pode gerar um ganho. Isso é muito óbvio nesse caso. Impossibilidade de mensurar o justo valor. Justo valor de um ativo biológico pode ser mensurado com fiabilidade. Então, esta presunção apenas pode ser elidida no reconhecimento inicial de ativo biológico quando não estiverem disponíveis preços determinados com base no mercado. Então, quando o justo valor não pode ser mensurado com fiabilidade, o ativo ou seja, o ativo deve ser mensurado ao custo menos amortizações acumuladas e quaisquer perdas por imparidades acumuladas. Temos subsídios do governo. Nos subsídios do governo, nós podemos destacar os subsídios sem condições, onde são reconhecidos como rendimento quando se tornam recebíveis. Também podemos destacar os subsídios condicionais, que são aqueles que são reconhecidos apenas quando as condições impostas forem cumpridas. Vou dar aqui um exemplo bem concreto para que facilite a compreensão. O governo concede um subsídio para cultivar determinada área durante 5 anos. Bem, a entidade ela só pode reconhecer o rendimento à medida em que cumprir com o período exigido. Então, a entidade ele é dado, ou seja, é determinado um período limite pelo governo. Então, nesse caso, a entidade só reconhece o rendimento na medida em que cumprir esse período que foi estipulado pelo governo. Caso não, não pode acontecer nada. Temos as divulgações. Nas divulgações,
É onde a entidade deve divulgar uma descrição dos ativos biológicos e indicar quais ativos ela possui. Por exemplo, a entidade pode possuir gado, vinhas, plantações ou árvores. Então, são esses ativos que a entidade deve divulgar. É essa descrição que uma determinada entidade deve divulgar para poder, ou seja, são esses ativos que uma determinada entidade pode, ou seja, tem o dever de divulgar. Nesse caso, para deixar tudo claro. Em seguida, temos métodos de mensuração, onde a empresa deve explicar como calculou o valor, nesse caso dos ativos biológicos, onde a empresa ou a entidade deve demonstrar como é que fez o tal cálculo, nesse caso, para poder demonstrar, nesse caso, o valor dos ativos biológicos. Temos ganhos e perdas, onde devem ser apresentados os lucros ou prejuízos causados pelas alterações no valor dos ativos biológicos. Então, nos ganhos e perdas é onde devem ser apresentados os lucros ou prejuízos, não é? Conforme nós podemos ver nos ganhos e perdas, ainda podem ocorrer ganhos, ainda podem ocorrer perdas. Se não são perdas, então são ganhos. Se não são ganhos, então são perdas. Então, a empresa deve apresentar esses lucros causados pelas alterações no valor dos ativos biológicos. Em seguida, temos quantidade dos ativos. A empresa deve divulgar a quantidade dos ativos ou produtos agrícolas. Exemplo prático: o número de animais, toneladas colheitas e quantidade de leite produzido. Então, são esses ativos que a empresa deve divulgar. Temos riscos financeiros, onde a entidade deve explicar os riscos que podem afetar a atividade agrícola. Exemplo, a seca é um dos riscos, as doenças dos animais e as alterações climáticas. Nós bem sabemos que numa produção agrícola, ou seja, numa atividade agrícola, podem ocorrer vários riscos que podem afetar a vida, nesse caso, desses ativos, dos animais, das plantas. Então, podemos também, conforme eu demonstrei no exemplo, as mudanças climáticas, elas podem afetar negativamente e, ao afetar negativamente, pode colocar em causa aquilo que são aquilo que é a produção financeira da entidade. Temos subsídios do governo, onde a entidade deve divulgar a natureza e as quantias dos subsídios do governo reconhecidos nas demonstrações financeiras. Temos condições não cumpridas e outras contingências associadas aos subsídios atribuídos pelo governo e reduções significativas a esperados no nível de subsídios do governo. Em seguida, vou demonstrar com um exercício prático. Temos aqui um exercício que diz: uma empresa agrícola controla um rebanho de 100 cabeças de gado que foram adquiridos há um ano por 200 mil meticais. O mercado atualmente indica que o justo valor de cada cabeça de gado é de 2.500 meticais. As despesas estimadas de venda por cabeça são 100 meticais. Então, temos a linha A. Como a empresa deve reconhecer e mensurar o rebanho no final do ano? Vamos já ao caso prático, nesse caso, que é a resolução. Bem, primeiro temos aqui o justo valor por cabeça. No exercício, foi bem ilustrado que o justo valor por cada cabeça, ou seja, que por cabeça são 2.500. E também ilustramos as despesas estimadas de venda, que foram de 100 meticais. O justo valor menos as despesas. Então, de seguida, o que é que nós temos que calcular aqui? Nós temos que calcular o justo valor menos as despesas estimadas de venda. No caso, conforme nós podemos ver, temos aqui o justo valor no valor de 2.500. Então, temos as despesas estimadas de venda no valor de 100 mil meticais. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos substituir esses valores. No caso, vamos fazer a diferença do justo valor
e as despesas estimadas de venda. Então, nesse caso, temos 2.500 menos 100 meticais, que vai dar 2.400 meticais. Depois, nós temos que calcular o valor total do rebanho, que foi o pedido que nos pediram na nossa linha A. Então, no caso, vamos ter o valor total, nesse caso, que são 100 meticais, né? Que são 100 meticais, vezes o valor menos o justo valor, menos o justo valor, menos o justo. Desculpa. Vamos calcular o total do rebanho, o valor total do rebanho. Então, nós vamos ter o valor total de 100 meticais vezes 240, que é o valor do justo valor menos as despesas estimadas de venda. Então, isso vai dar 240 mil meticais. De seguida, bem, conforme nós podemos ver, depois de termos calculado, nós podemos perceber que a empresa ela deve reconhecer o rebanho pelo justo valor menos as despesas estimadas de venda no valor de 240 mil meticais. E dando por concluído, de salientar que ao longo desta apresentação ficou evidente que a NIRF 11, ou seja, a norma 11, ela é importante. Por quê? Porque ela garante o correto tratamento contabilístico das entidades agrícolas e os ativos biológicos, promovendo aquilo que é a transparência, a fiabilidade e a melhor tomada de decisões nas entidades, nesse caso do setor agrícola. E muito obrigado pela atenção dispensada. A minha apresentação termina por aqui. Espero que tenham entendido ou compreendido tudo aquilo que tem a ver com a norma 11. Muito obrigado.